Agora, é muito interessante nós olharmos e vermos que uma igreja não entendeu Jesus, não entendeu os princípios de Jesus. Em um determinado reinado havia um rei muito severo, exigente, que não perdoava a menor falha dos seus servos. Aqueles que falhavam eram lançados aos cães, cães selvagens, aqueles cães que ficavam ali no castelo, num calabouço, maltratados, desnutridos, com fome, em péssimas condições. Então, a certa vez, um servo dos mais antigos do rei, que já o havia servido por mais de 10 anos, cometeu uma pequena falha. Bom, recebeu a sentença do rei: você vai ser lançado aos cães. Mas este servo, ele disse: meu rei, meu senhor, eu te servi por mais de 10 anos e é a primeira vez que eu cometo uma falha. Eu queria te fazer um último pedido. Então pode pedir, meu servo. Eu quero que o senhor me conceda mais 10 dias de vida antes de eu ser lançado aos cães. Eu posso ficar na prisão e depois dos 10 dias você me lança aos cães. O rei aceitou, concordou, e aquele homem foi conduzido então para o calabouço ali, para a prisão. Chegando lá, ele pediu para o carcereiro o seguinte: eu vou ficar aqui esse tempo todo, 10 dias, e para eu não ficar sem ser útil, eu gostaria de ajudar em alguma tarefa, eu gostaria de ajudar no cuidado dos cães. O carcereiro admitiu. Então aquele servo, ele começou ali tentando uma aproximação daqueles cães que eram muito bravos, muito perigosos, mas ele ia levando um pouquinho de água, colocava comida, e aí foi passando o tempo, ele foi se aproximando mais, limpou todo o canil, tratou ali algumas feridas dos cães e manteve ali tudo na mais perfeita ordem. Ao final dos 10 dias, os cães eles estavam muito bem tratados. Então o rei chamou o servo para a sua execução e naquele local ali apropriado, como se fosse uma arena, os cães estavam ali e jogou então aquele servo ali para os cães. Os cães vieram correndo em sua direção, mas em vez de começar a mordê-lo, a estraçalhar aquele servo, eles começaram a lamber, a ficar felizes, a pular naquele servo, abanando o rabinho. O rei achou aquilo muito estranho e perguntou: o que está acontecendo? Aquele servo dizia assim: meu senhor, eu servi estes cães por apenas 10 dias e eles não se esqueceram do bem que eu fiz a eles. Agora eu servi ao Senhor por mais de 10 anos e diante de uma pequena falha, o Senhor não se lembrou de todo o bem que eu fiz para o Senhor e para o seu reinado. O rei parou, pensou e você tem razão. Perdoou aquele servo e o restabeleceu novamente aos seus serviços no seu reino. Bom, você conhece alguém parecido com este rei? Eu conheço. Eu vou dar apenas um exemplo de uma pessoa que eu conheci muito bem, muito próximo a mim, o pastor Ademir. O pastor Ademir, ele serviu à Igreja Maranata por mais de 20 anos. Ele começou como obreiro, claro, e participou de todas as atividades, limpezas, manutenções, evangelizações, trabalhos de assistências, visitas, reuniões de culto profético, enfim. Ele foi trabalhando, servindo, sendo fiel, sempre fiel, até que ele chegou a ser ordenado como pastor da Igreja Cristã Maranata, sempre prestando os melhores serviços para a igreja. Ele era uma pessoa muito amorosa. Em uma determinada situação, uma pessoa da igreja passou por uma situação de emergência e precisou ser socorrido. Ademir, ele não tinha recursos, então ele lançou mão do valor que ele tinha na tesouraria e socorreu aquela pessoa. Bom, isso é contra as regras da Igreja Cristã Maranata
E quando chegou então este fato aos ouvidos dos coordenadores, levaram então ao presbitério, e o pastor Ademir, ele foi disciplinado, ele foi afastado do ministério, porque ele descumpriu com uma regra da igreja. Ele não poderia socorrer uma pessoa necessitada com nenhum valor da tesouraria, absolutamente nenhum, ainda que fosse por empréstimo, como era o caso. Então, ele foi disciplinado. E naquela disciplina ele se humilhou extremamente, porque ele passou a ser apenas uma pessoa sentada num banco de todos os cultos da igreja que ele mesmo ajudou a construir, da igreja que ele mesmo ajudou a formar. Ele passou a ficar assentado num banco, ouvindo ali as mensagens dos obreiros que ele havia formado. Mas ele ficou ali humildemente, aceitou aquela humilhação e permaneceu ali assistindo todos os cultos. Toda noite Ademir estava lá. Todas as madrugadas Ademir estava lá. Todas as reuniões que podiam participar toda a igreja, Ademir estava lá. Seminários, Ademir estava lá. E ele tinha a esperança de que, é lógico, com um passar do tempo, Deus iria então revelar para que ele pudesse ser reconstituído e restaurado ali no seu ministério, para continuar servindo a Igreja Cristã Maranata. Bom, o tempo foi passando e nada do Ademir retornar ao ministério. As pessoas começaram a perguntar por que o Ademir não pode voltar a ser pastor e a cuidar das igrejas aqui. As pessoas gostavam muito do pastor Ademir. Ele era muito carismático, ele era muito amoroso e uma pessoa ali que todos tinham em alta estima. Então, uma vez eu estava participando de uma reunião de pastores e surgiu essa questão. Por que o Ademir ele não pode ser, então, reconstituído aqui aos seus serviços do ministério? E eu escutei, então, o coordenador dizendo, olha, essa questão já foi levada ao presbitério e a sentença do pastor Ademir ela é definitiva, ela é perpétua, ou seja, não haverá mais restabelecimento do seu ministério. Ou seja, ele vai ficar lá sentado no banco para o resto da sua vida e nunca mais vai voltar a ser pastor na Igreja Cristã Maranata por conta daquela pequena falha que ele havia cometido. Bom, tudo bem se isso estivesse combinado, mas o problema é que o pastor Ademir não sabia disso. Então, eu sabia disso porque eu estava na reunião de pastores, mas eu ficava olhando para o Ademir e me dava um aperto no coração dele estar ali, né, participando e na esperança de voltar ao ministério, quando eu sabia que ele não voltaria. Eu não poderia dizer isso a ele. Caberia aos seus coordenadores serem sinceros, serem francos e dizer a ele, olha, Ademir, você vai passar agora o resto da sua vida aqui como um mero membro da igreja que você ajudou a formar, mas você nunca mais vai ser pastor nesta igreja. Mas ninguém falava nada para ele. Então o que aconteceu? Deus é maravilhoso. Um belo dia, Ademir, depois do culto, estava como de costume, ele estava sentado num banco esperando todas as pessoas saírem, porque ele saía apenas depois que saía todo mundo. E naquilo que as pessoas estavam saindo, ele assentado no banco, passou uma criança, olhou para ele e disse assim, o que você ainda está fazendo aqui? Bom, é provável que aquela criança estivesse se referindo ao fato das pessoas estarem saindo e o pastor Ademir estar ali ainda sentado naquele banco. Mas Deus falou ao coração do Ademir de um modo diferente. E ele entendeu que aquela palavra daquela criança tinha uma repercussão maior do que o simplesmente não ir embora depois do culto. E ele começou a pensar o seguinte, de fato, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo em uma igreja que eu servi por toda a minha vida de crente, toda a minha vida de evangélico, vamos dizer assim, e prestei os melhores serviços e a menor falha, eu fui lançado fora, sem perdão e sem possibilidade, então, de estar retomando as minhas funções no lugar onde ele queria estar, para fazer aquilo que ele gostava de fazer. E a pergunta era, então, que ficou na cabeça dele, afinal, o que eu estou fazendo aqui? Bom, irmãos,
Eu não sei se você conhece alguém que já passou por uma situação semelhante ou se você mesmo é uma pessoa que já passou por isso. Mas aqui em Brasília, pelo menos, havia algumas pessoas, e eu como pastor sabia, fulano ele tem como se fosse um carimbo nele, rejeitado. Então aquela pessoa ela fica ali trabalhando, servindo, achando que um dia vai ser levantado para alguma coisa, mas o pastor dele e os coordenadores dele já marcaram, esse não volta mais. Esse nós não levamos o nome dele para nada. Pode vir dom espiritual, pode chover aqui de revelações, mas este está carimbado, rejeitado, não volta nunca mais, tá certo? O problema é que eles não dizem isso para as pessoas e as pessoas ficam ali sempre nutrindo aquela esperança. Este ano Deus vai revelar para que eu possa ser restaurado. Deus vai revelar para que eu possa ser, vamos dizer assim, ser elevado a um posto que eu gostaria de estar. A pessoa fica naquela esperança, mas ela não sabe, porque por uma pequena falha que ela já cometeu em algum momento da sua vida, as pessoas não perdoam, não vão perdoar, não vão restabelecer. E é muito interessante você imaginar que isso é uma prática de uma igreja onde as pessoas servem, né, como se estivessem servindo aquele rei mau, um rei que não perdoa. As pessoas elas não conseguem enxergar nem a gratidão pelaquilo que já foi feito. Lembram-se da história que eu contei? Olha, eu servi aos cães por apenas 10 dias e eles não se esqueceram do bem que eu fiz a eles. Agora, numa instituição religiosa onde a pessoa serve por mais de 20 anos, a menor falha, tudo aquilo que ele fez não é considerado, não é lembrado. O foco está na falha, o foco está naquilo que forjou, naquilo que burlou as suas regras. Mas eles nunca vão olhar por tudo aquilo que a pessoa já fez pela instituição. Todo o seu serviço, todo o seu dinheiro, todo o seu empenho, toda a sua dedicação. Nada vale. O que vale agora ser considerado é a sua pequena falha. É isso que não será esquecido. Agora eu pergunto a vocês, Jesus era assim? Jesus aprovava a ingratidão? Quando 10 leprosos foram curados e apenas um voltou, Jesus perguntou: e cadê os outros 9? Eles não voltaram aqui para agradecer? Jesus se importava com a questão da gratidão. Nós temos que lembrar disso. Há muitas pessoas que já te fizeram muito bem, que já te serviram, que já te ajudaram. Você já voltou para agradecer? Agora, uma igreja não reconhecer, ou seja, não ter nenhum tipo de gratidão por aquelas pessoas que dedicaram as suas vidas à instituição, é bem interessante, não é? Agora, não é só a questão da gratidão, é a questão também do perdão. Ora, qual é o exemplo de Jesus? Jesus, ele mostrou que há perdão para a mulher adúltera, que há restauração para a mulher samaritana, que há restauração para Pedro, que o negou. Há restauração, há perdão. As pessoas falharam, mas elas podem ser reconduzidas. Ah, mas a falha foi muito grave. Independentemente disso, Jesus restaura. Jesus restaura. Ah, mas já passei por 5 casamentos. Jesus restaura, Jesus pode te usar. Jesus, ele não tem essas barreiras que os homens colocam. Por quê? Porque Jesus ele pode e quer usar os homens para levar o seu evangelho. Agora, é muito interessante nós olharmos e vermos que uma igreja não entendeu Jesus, não entendeu os princípios de Jesus. E agora o agravante. Se esta regra da igreja, esta regra humana, esta regra que não coincide com os princípios de Jesus, se esta regra se aplicasse a todos, aí nós poderíamos dizer assim, é um zelo, talvez exagerado, mas é um zelo. Agora, quando esta regra ela se aplica ao pastor Ademir, mas ela não se aplica ao pastor que foi preso, que apareceu na televisão sendo preso, levado para a penitenciária, esta regra não se aplica para aqueles que estão sendo processados por desviar milhões de reais da igreja. E aí nós paramos e pensamos, tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada aí? Não há gratidão,
não há perdão, não há restauração e não há pesos e medidas iguais para todos. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que você ainda está fazendo aí? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.